Bom dia a todos, aqui quem fala é Rafael Duarte, radialista do programa Política Paraíba, da Rádio Zampa Mil Graus, em parceria com o Codisma UFPB. Estamos aqui ao vivo e estou prestes a entrevistar duas pessoas maravilhosas que eu conheço de perto, sei das suas capacidades, da sua luta para mais representação feminina nas câmaras legislativas do nosso estado, a nível Brasil também. E eu estou aqui com elas, Pamela Bório e com a Leila Fonseca, e a gente vai entrevistar, fazer algumas perguntas, a gente vai ouvir o que ela tem a falar a respeito da representação feminina na política no Brasil. A primeira pergunta que eu vou iniciar o programa de hoje seria basicamente o que elas têm participado na política agora recentemente, o que elas têm feito em busca de mais representação feminina. Eu vou perguntar primeiro a Pamela, depois eu pergunto a Leila. Em termos de representação feminina, o contexto é o seguinte: a gente tem evoluído, né? Estivemos já em um cenário muito pior. A gente comemorou recentemente a conquista do direito ao voto da mulher, né? Na década de 30, e posteriormente outros direitos foram conquistados. Por exemplo, a mulher só poderia votar com o aval do marido ou do pai. Outras circunstâncias, como abrir conta no banco, só com autorização deles, abrir uma empresa também, só com autorização deles, viajar também, só com autorização deles. Então, tudo isso vem acontecendo, né, após a conquista do voto feminino. 90 anos, né? Pois é. E logo após a conquista do voto feminino também obtivemos o direito também de sermos candidatas. E isso foi uma grande conquista, né? Mas tão importante quanto o voto feminino foram essas outras que eu estou te falando. São conquistas não só no campo político, mas no campo social também. Agora só complementando, né? Posso complementar aí a pergunta do Rafael Duarte. Bom dia a todos que estão ouvindo aí, assistindo a live pela web rádio Zampa Mil Graus. E o tema é política, né? Política na Paraíba. Exatamente. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, Rafael e Hildo estar participando aqui desta live e dizer da importância da participação das mulheres, não só na política, né? Porque hoje as mulheres elas já estão ocupando todos os espaços. Mas existe uma diferença muito grande e isso a gente tem que deixar bem claro para quem está ouvindo, que foi muito importante essa conquista do voto, de poder se candidatar, de se eleger. Enfim, somos a maioria na população, a maioria no eleitorado, entretanto, ainda somos subrepresentadas nas casas legislativas. E esse é o nosso papel, o meu, o de Pamela, como também de muitas outras mulheres, estimular mulheres para que elas participem do processo político, das decisões políticas que envolvem tudo nas nossas vidas e muitas questões que são de interesse de toda a população. E muitas vezes as pessoas reclamam e não querem participar. E aí reclamam dos políticos, da corrupção, da própria falta de participação das mulheres na política. Mas tudo isso vem também de uma questão cultural, onde se demonizou a política e que política só tem ladrão, só tem corrupto. E se a gente continuar com este discurso, defendendo este discurso, o que vai acontecer? Vamos abrir a brecha, aliás, a brecha já foi aberta, né? Mas vai permanecer os maus políticos no poder. Então não adianta reclamar, adianta participar. E como é que nós vamos participar? Primeiro, se interessando pelos assuntos de política, que isso já era para acontecer desde o ensino, durante todo o período da
da nossa existência, do nascimento à morte, né? Para debater nas escolas, né? Não só no âmbito das universidades, que muitas vezes se restringe só para questões ideológicas partidárias do marxismo e não abre um espaço para que nós possamos defender o conservadorismo, né? As pautas de direita e sim somente as pautas de esquerda, e nós temos que quebrar esse paradigma. E a eleição do nosso presidente em 2018 foi uma quebra de paradigmas em todos os sentidos, não só no campo de estrutura, porque se dizia que só pode concorrer se você tiver um partido com muita estrutura, como também no campo de ideológico, né? Que o nosso presidente ele defende com muita veemência as pautas de direita, as pautas conservadoras. E para isso é importante deixar bem claro para a população de que a gente tem que entender, Rafael, esse processo que são as pautas de direita e as pautas de esquerda. Nós estamos em pleno século XXI e as pessoas desconhecem completamente sobre o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. E muitas vezes, se você for fazer uma pesquisa, a maioria da população brasileira, enfim, elas defendem as pautas conservadoras, sendo que elas votam em candidatos que não pesquisam currículo, não pesquisam passado criminal, não pesquisam as diretrizes do partido, como é que eu posso dizer, me ajuda aí. Ai meu Deus, o estatuto do partido, o que é que o estatuto do partido defende? E aí são pautas completamente progressistas que vêm para destruir a família, principalmente, que é a base de tudo, né? A família. Então, assim, a gente precisa estar difundindo isso. E quais são esses partidos considerados progressistas de esquerda? PT, PSOL, PCdoB e muitos outros que se dizem de centro, mas que nós sabemos que eles defendem a pauta de esquerda. Ser conservador, ser de direita é defender as bandeiras de direita. Não é ser retrógrado, como muitos pensam e difundem como forma até de difamar ou denigrir a imagem da pessoa. Leila é uma conservadora, é uma retrógrada. Não. É o que eu digo, a reforma ela tem que vir até para adaptar, porque hoje, por exemplo, como eu sou enfermeira, sou da área da saúde, eu fui de uma época em que se usava muito rifampicina em curativo e hoje já não se utiliza mais, porque já veio outros estudos e já foi comprovado que cientificamente não é bom. Então tudo tem que ser avaliado. E aí a gente precisa deixar bem claro, entender que a pessoa que é de direita não pode ser a favor do aborto. Recentemente nós tivemos o caso da Colômbia, que aprovou o aborto até 24 semanas, por 6 meses. Isso é o maior crime, isso é um genocídio. E principalmente com pessoas que é assim, pessoas, um feto, que não tem nenhum direito de se defender. Então, olha que situação nós estamos vivenciando, né? O que é que essas pautas progressistas, eles são a favor de ideologia de gênero, da revolução cultural que foi implantada de forma subliminar, principalmente dentro dos campos universitários, e foi aí onde a esquerda ganhou o maior espaço, né? Conquistando primeiro, assim, uma ideologia que perpetuou aí durante 20 anos, e nós temos que combater isso. Eu sou professora universitária, sou da universidade e, apesar de a minha vida toda estudar onde a maioria das pessoas são de esquerda, eu não me considero de esquerda, nunca defendi aborto, sempre defendi família, e a moral, a ética, os bons costumes, e é isso, minha gente. Então isso precisa ficar claro. Hoje estou como presidente do PL Mulher, e o meu principal objetivo aqui na Paraíba é fortalecer o partido do presidente, como também convidar mulheres para que venham colocar seu nome à disposição. Nós estamos de braços abertos, o presidente estadual, o Hélito Roberto, também, para que a gente possa
receber essas mulheres que têm um potencial para colocar seu nome a concorrer no processo eleitoral agora em 2022. Lembrando que aqui na live, muita gente perguntando sobre o apoio da lei lá, PL 2564, estive com ela viajando nesses dias. 2564. 2564, exatamente. E estivemos em Brasília, ela falou com muitos deputados, estivemos na Câmara, foi o principal objetivo dessa viagem também. Reforçar, né, o compromisso dos deputados federais em pautar, em aprovar essa PL 2564, que tramita há mais de 20 anos, e eu fiz isso assim, com quem eu pude fazer lá em Brasília. Já deixei firmado, daqui a pouco eu vou começar a publicar aí os deputados que se comprometeram com a PL 2564, mas é uma bandeira minha, todo mundo sabe, desde 2012, aliás, desde que eu me entendo por gente como enfermeira, né, ainda como aluna, eu sempre defendi a minha categoria, como gestora na saúde, no Santa Isabel, na Frei Damião, por onde eu passei, eu sempre defendi a enfermagem, que é uma categoria que trabalha, que merece o reconhecimento, muitas vezes trabalha sem condições, tendo que se desdobrar em 2, 3, 4 plantões para poder ter um salário digno. E não tá, agora é a hora e a vez, estamos passando por essa pandemia, né? E não adianta só aplausos. A enfermagem estava diretamente na linha de frente. Perdemos vários colegas, qual eu senti bastante, mas é preciso a valorização da categoria com piso salarial digno. As 30 horas da enfermagem, que para quem não sabe, aqui no município de João Pessoa, essa foi uma das minhas principais bandeiras, principalmente quando meu esposo era vereador, e nós conseguimos implantar no município de João Pessoa as 30 horas da enfermagem. E eu posso dizer que isso foi uma conquista nossa, quando o Djanilson era vereador. Em 2003, foi o primeiro processo que ele passou na Câmara, que na época tivemos que fazer uma modificação, porque o vereador ele não pode gerar gastos para o município, Rafael. E aí o que é que acontece? Foi um projeto de indicação, e para isso a gente teve que fazer toda uma articulação que hoje você, profissional da saúde do município de João Pessoa, seja concursado ou prestador de serviço, você tem uma carga horária de 30 horas semanais. Essa carga foi uma conquista nossa. Eu gostei muito do que você falou. Sua luta em relação à enfermagem é muito grande, a gente vê nas suas redes sociais sua luta. Seu marido também ajudou na causa, porque você também era enfermeira e ele viu o seu apelo e ele se sensibilizou e assim, ele conseguiu aprovar esse projeto, né? E assim, eu acho que foi um dos projetos que mais ajudou a enfermagem do município de João Pessoa. E assim, aí a relação do partido, quando você falou que era presidente mulher do partido PL, eu gostaria de saber se o PL está diferente dos demais partidos, porque ultimamente tem crescido uma falta de desinteresse em alguns partidos de aceitar candidaturas femininas, né? O PL não tem um conhecimento, mas assim, tem certos partidos que passaram pelas eleições, as últimas eleições, que não deu um suporte, não deu estrutura, não ajudou algumas candidatas a vencer o processo eleitoral, e isso prejudicou a candidatura de várias pessoas que se candidataram nessas últimas eleições. Rafael, eu tenho bem propriedade para falar sobre isso, porque em 2018 eu concorri pela primeira vez à Câmara Federal. Graças a Deus eu fiquei como suplente, mas estive também como presidente do PSL, mulher na época. Repassei a advogada Samara Aguiar e juntas caminhamos arduamente, né, pela efetivação dos nossos direitos até na política. Então, assim, quando a gente fala que a nossa luta realmente ela é intensa, né, ela é grande, é uma luta que vai do campo pessoal, profissional, social, político.
E infelizmente o partido que na época ele propunha combater a corrupção, a levantar as nossas bandeiras, os nossos valores, foi o partido que mais corrompeu as eleições de 2018 com o chamado esquema laranjal, né, denunciado pela Polícia Federal. Então foi muito triste, não tivemos acesso aos recursos devidos, eles distribuíram fartos recursos a candidaturas laranjas. E a gente tem que bater nessa tecla, a mulher não pode ser candidata laranja de macho algum, eu posso usar esse termo, né, porque é um termo usualmente usado, e na política a gente tem sim que levantar essa questão, porque é assim que tem acontecido. Mulheres que têm servido de laranjas, né, candidaturas laranjas, ou apenas elas entram para preencherem a cota, né, de 30%, que também já foi estabelecida por uma necessidade dentro da política, né? Veja bem, aqui na Câmara de João Pessoa, Municipal de João Pessoa, só temos uma vereadora de 27 vereadores. E agora a Elisa está, né, indo para a Câmara Federal, né? Não é isso? Mas a vereadora que vai substituir também é uma mulher, né? Pelo menos vamos continuar com uma vereadora de 27. A nível de Assembleia também somos minorias. E na Câmara Federal a discrepância ainda aumenta, né? Apesar dos avanços que têm acontecido a cada eleição, a gente não chega a 10% do número de deputados federais. A Paraíba só não tinha nem deputada federal quando eu concorri nas eleições de 2018, inclusive uma das minhas bandeiras era essa: poxa, a Paraíba não tem uma deputada federal, que representatividade é essa da mulher paraibana que não existe, que sequer existe, né, na Câmara Federal. Então, graças a Deus foi eleita uma mulher, mas é muito pouco. Na Câmara Federal foram eleitos, né, e são poucas mulheres, e aqui na Paraíba só temos uma mulher. Então é um cenário triste, né, não existe representatividade. Foi criada a cota, né, para a mulher na política. Eu nem sou a favor da política de cotas como está sendo implantada, seja a cota de gênero, seja a cota racial, porque a cota é para ser implantada com o começo e o seu fim. Né, ela tem um tempo determinado, deveria ter ao menos, né, um tempo determinado. Vai acontecer todo o projeto dessa forma, começo, meio e fim. Só que não é assim que está sendo, né? Não está acontecendo assim no nosso país. Eles simplesmente implantam cota sem um tempo determinado de acontecer. Por exemplo, com relação à educação, sobre as cotas raciais, já temos 2 gerações, estamos entrando na 3ª geração. E ela vem para estabelecer um direito que não está sendo efetivado, só que não está acontecendo dessa forma na prática, né, concretamente. E eu também sou contra políticas assistencialistas que não têm um tempo programado de término, porque elas acabam se transformando em políticas para escravizar uma população vulnerável, né, a manter essa população dependente do governo. Eu também venho defendendo desde 2018 o Estado mínimo. A gente precisa lutar por isso, né? Não só para a nossa economia, mas para a nossa liberdade mesmo, né? Para nossas melhorias de condições e de independência, de autonomia. Isso sim deve ser estimulado. Então a cota ela deve ser implantada com começo, meio e fim, e não dessa forma como está acontecendo no Brasil através da política da esquerda, né? Nas últimas décadas. Infelizmente é o que temos para hoje. Mas no campo da Paraíba, né, especificamente na Paraíba, eu posso lhe dizer com propriedade, porque foi uma eleição desastrosa nesse sentido. Foi por isso que houve uma leva de candidatos que saíram do PSL, que foram para outros partidos, porque não compactuam com corrupção, seja corrupção dentro da política, fora da política, e dessa forma aconteceu nas eleições de 2018. E infelizmente mulheres se colocaram nessa condição, né, de serem laranjas, de homens que entraram na política ou que já estão na política, né, como chamam de raposas velhas, a política há muito tempo, né, como os presidentes de partidos. Que é diferente do nosso caso, né? E aí quem acompanha a minha história, quem acompanha a história de Pâmela sabe que nós não entramos para preencher, simplesmente para preencher cotas, e sim para de fato lutar com muita garra, com muita determinação, para honrar cada voto conquistado. E assim, os nossos votos são votos realmente conquistados. Nós colocamos a cara, vamos para as ruas, vamos pedir voto nos sinais, então é isso.
Mas o que é que eu quero deixar bem claro, viu, Rafael? Aproveitando o viés da sua pergunta, o que eu quero deixar claro que a culpa também é cultural, é lógico, porque vem daquele discurso de que mulher não pode, e que mulher, principalmente até mulheres conservadoras, não pode participar da política, de que quem é cristão também não pode participar da política. É lógico, minha gente, que pode, certo? Esses paradigmas têm que ser quebrados, sim. E o que é que acontece? Muitas vezes, hoje, a grande dificuldade dos partidos é encontrar mulheres que queiram realmente colocar seu nome à disposição. Porque os partidos hoje, com essa mudança na legislação, eles são obrigados, e o grande problema é colocar mulheres que venham de fato e de direito disputarem colocar o seu nome à disposição para disputarem, né? Uma cadeira na Assembleia ou na Câmara dos Deputados. Então, assim, daí o nosso papel de estar conscientizando, né? E o nosso presidente do PL, ele tem estimulado isso. E eu percebo essa diferença nele como um homem, sim, de palavra, que vem honrando os compromissos e que tem também estimulado, né? Não é por isso que eu estou lá. Que eu quero fortalecer de todas as formas o PL Mulher na Paraíba. E por isso que eu convido você que está assistindo essa live e queiram se filiar ao PL, né, que queiram colocar seu nome, se for agora ou nas futuras candidaturas aí, quem sabe nas próximas teremos eleições para vereadores. Nós precisamos muito da participação de mulheres, nós precisamos da união, unir esforços. E assim, por exemplo, se Pâmela viesse para concorrer como deputada estadual, para mim não seria afronta nenhuma, porque nós estaremos concorrendo em pé de igualdade. E é isso que nós temos que ter em mente, que os nomes vão ser colocados, vão ser expostos, e a população é que vai estar decidindo. Hoje, Pâmela ela só quer ser candidata a deputada federal, e eu vou como pré-candidata a deputada estadual. Então é isso. Mas se tiver pessoas que queiram vir contribuir, enfim, com essa disputa eleitoral política, é importante, principalmente você que defende as pautas conservadoras. Nós precisamos ampliar a bancada de direita na Paraíba e contamos com seu apoio. Assim, a outra pergunta que eu ia introduzir aqui na nossa conversa, nosso bate-papo está muito interessante, com pessoas maravilhosas aqui, que eu gosto demais, que eu conheço de perto, como já falei várias vezes. Eu queria perguntar em relação ao que levou vocês nas últimas campanhas, porque a Pâmela se candidatou a primeira vez para federal. Aí agora está tentando uma pré-candidatura para federal novamente. Aí a Leila, ela está tentando uma... É a segunda tentativa, É a segunda tentativa. Federal, E a Leila está tentando a quarta. Não, terceira. Né? Fala um pouco da sua trajetória. Fala aí um pouco aí da sua trajetória. Bem, minha gente, então assim, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu me casei muito nova, me casei com 19 anos, comecei a namorar com 15 anos, ia fazer 15 anos. Fui mãe muito nova, então sempre me dediquei à minha casa, à minha família e aos estudos. Fiz a primeira graduação em enfermagem, terminei 3 especializações, o mestrado e o doutorado. E tive a oportunidade de trabalhar como gestora também aqui no município, no estado da Paraíba, porque já trabalhei tanto no estado quanto no município, no Hospital Geral Santa Isabel, em que, assim, para mim, foi a melhor época da minha vida, Rafael. É uma satisfação imensa, foi assim, um período de grande aprendizado, porque quando eu fui trabalhar, eu comecei no Hospital de Pronto-Socorro Municipal, que era na Júlia Freire, quando não existia nenhum hospital de referência para urgência e emergência aqui na Paraíba. E aí, logo posteriormente, foi aberto o Hospital de Trauma em 2002. Mas antes disso, a referência era o Hospital de Pronto-Socorro Municipal, na Júlia Freire. E eu comecei a trabalhar lá. De lá,
houve a transferência desse hospital para o Hospital Santa Isabel. E o Santa Isabel, na época em que eu assumi, era a referência para urgência e emergência no estado. Então nós recebíamos tudo, facada, tiro, então a parte de ortopedia, tudo era feito no Santa Isabel. Quando abriu o hospital em 2002, o Hospital de Trauma, então assim, tivemos que mudar. Então as urgências, grandes acidentados iriam para o trauma e aí o Hospital Geral Santa Isabel ficou mais para a parte, foi redimensionado, né? Essa parte de clínica, enfim, de cirurgias eletivas, mas foi uma satisfação muito grande. E foi lá onde eu pude construir toda a minha história, onde eu pude me indignar com algumas situações, principalmente da minha categoria, da enfermagem, em que eu percebia a sobrecarga de trabalho, a falta de condições. Mas quando eu estava no Hospital Geral Santa Isabel, eu tentei fazer a diferença e deixar a minha marca lá no Santa Isabel.